Você quer aliviar sua mente, entender melhor suas emoções e começar a cuidar de si sem sair de casa? Conheça o PEC Terapia em Casa, um conjunto de e-books que já ajudou milhares de pessoas a transformar sua vida emocional. Acesse agora o primeiro link na descrição e comece sua mudança hoje mesmo. Às vezes, existe um peso que você carrega e nem sabe de onde ele vem. Um cansaço que não está no corpo, mas na alma. Você acorda, tenta seguir sua vida, mas, por dentro, sente como se algo estivesse sempre te cobrando, como se a sua existência devesse ser uma eterna compensação por algo que, no fundo, você nem entende. Isso é mais comum do que parece, e hoje, eu quero te conduzir por uma reflexão profunda sobre algo que talvez esteja presente na sua história: o ciclo silencioso da culpa familiar. Assista o vídeo até o final, porque vamos explicar tudo sobre esse ciclo silencioso de culpa que te atormenta sem que você perceba. E se você achar esse conteúdo útil, deixe o seu like, isso ajuda demais a levar essa mensagem para mais pessoas. E queremos saber a sua opinião. Se você gostar do vídeo, comente o que achou, e se não gostar, comente 0. A sua participação é muito importante, porque nos ajuda a melhorar cada vez mais e trazer conteúdos ainda melhores para você. O que é a culpa familiar? A culpa familiar é um peso emocional que surge quando alguém sente que precisa atender às expectativas, necessidades ou desejos da família para ser amada, aceita ou considerada boa o suficiente. Ela acontece quando, desde cedo, aprendemos que nosso valor está condicionado ao quanto conseguimos agradar, ceder e nos sacrificar. Não é uma culpa consciente, na maioria das vezes. É silenciosa. É como uma voz interna que diz: eu devo, eu preciso compensar, se eu não fizer isso, vou decepcionar. Essa culpa pode nascer de frases sutis, comparações, cobranças ou até do silêncio. Pode vir quando, ainda criança, você percebe que precisa ser perfeita para evitar conflitos, quando aprende que dizer não é sinônimo de desrespeito, ou quando sente que precisa abrir mão dos próprios desejos para manter a família unida. E o mais doloroso é que, mesmo depois de adulta, esse sentimento continua te acompanhando. Ele influencia suas escolhas, suas relações e até o modo como você enxerga a si mesma. Porque o ciclo da culpa familiar é perigoso? O problema é que essa culpa não se limita a um momento específico da sua vida. Ela se torna um ciclo, um padrão emocional que se repete de geração em geração. Você cresce tentando agradar, se anulando, evitando conflitos e acreditando que precisa carregar responsabilidades que não são suas. Isso te prende em relações desgastantes, dificulta a construção de limites saudáveis e enfraquece a sua autoestima. O ciclo é perigoso porque te mantém presa a uma versão de si mesma que não é inteira. Você se acostuma a viver para os outros, esquecendo de quem você realmente é. E, se nada mudar, esse padrão acaba sendo transmitido adiante, criando uma cadeia invisível de culpas, medos e expectativas que se estende por várias gerações. A libertação começa quando você reconhece que amor verdadeiro não deveria vir acompanhado de culpa, que você pode honrar sua família sem abrir mão de si mesma, que a sua história pode ser diferente, mas, para isso, é preciso coragem para enxergar onde o ciclo começou, e força para escolher interrompê-lo. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisava ser forte, que precisava dar orgulho, que precisava fazer tudo certo para ser aceita. Talvez tenha aprendido, ainda criança, que o amor vinha com condições, e que, para merecer carinho, você teria que se moldar às expectativas da sua família. E, de repente, você cresce. Mas aquela criança ainda vive dentro de você. Uma criança que aprendeu a se anular para não desagradar. Uma mulher que, sem perceber, carrega culpas que não são dela. A culpa por não ser boa o suficiente, a culpa por escolher caminhos diferentes dos que os outros esperavam, a culpa por dizer não, a culpa por existir da forma como você realmente é. E essa culpa, quando não reconhecida, se transforma em um ciclo silencioso, um ciclo que passa de geração em geração, sem que ninguém perceba. Talvez você já tenha sentido isso, o medo de decepcionar, de não atender às expectativas, de não ser amado o bastante. Talvez você tenha se esforçado demais para agradar todo mundo, até o ponto de esquecer de si mesma. Talvez tenha engolido palavras, engolido sonhos, engolido a própria dor, só para não ser vista como ingrata, rebelde ou difícil. Isso acontece porque, muitas vezes, crescemos aprendendo que o nosso valor está no quanto conseguimos nos sacrificar pelos outros. E, quando não conseguimos, a culpa vem, silenciosa, mas pesada. A culpa tem um jeito curioso de se esconder. Ela se disfarça de responsabilidade, de amor, de obrigação. Você acredita que precisa carregar o mundo nas costas, que precisa ser perfeita, que não pode falhar. Mas, no fundo, não percebe que está presa a uma narrativa que não foi escrita por você. É como se alguém, lá atrás, tivesse decidido qual deveria ser o seu papel na história, e você, sem perceber, passou a representar esse papel todos os dias. E,
Quando você tenta sair dele, o medo aparece. Medo de rejeição, medo de julgamento, medo de ser deixada de lado. É aqui que o ciclo da culpa se fortalece. A sensação de que, se você ousar viver de forma diferente, será punida com silêncio, distância ou desaprovação. E, muitas vezes, isso acontece de forma tão sutil que você nem percebe. São os pequenos comentários, os olhares, as comparações, as frases que machucam mais do que parecem. É aquela sensação de que, por mais que faça, nunca é suficiente. Quantas vezes você já se pegou pedindo desculpas por coisas que nem eram sua responsabilidade? Quantas vezes aceitou fardos que não eram seus, só para evitar conflitos? Quantas vezes se culpou por sentir demais, por querer demais, por ser demais, ou por não ser o bastante? É assim que o ciclo silencioso da culpa vai se perpetuando. Ele cria raízes no coração, molda o jeito de pensar, afeta os relacionamentos, mina a autoestima, te faz acreditar que você precisa se diminuir para ser amada. Mas deixa eu te contar uma coisa importante: a culpa que você carrega não é toda sua. Muitas vezes, ela é herdada. Vem de histórias que começaram antes de você, de padrões emocionais que foram passados de geração em geração, de famílias que também foram ensinadas a viver dentro de caixas. Talvez sua mãe também tenha carregado culpas que não eram dela. Talvez sua avó também tenha vivido tentando corresponder às expectativas de alguém. E, sem perceber, isso vai se repetindo, até que alguém decide parar. Você pode ser essa pessoa. Você pode escolher interromper esse ciclo. Mas isso não significa cortar laços ou se afastar da família. Significa, antes de tudo, reconhecer que o seu valor não depende do quanto você se sacrifica, nem do quanto agrada aos outros, nem de quantos sim você consegue dizer. Significa olhar para si mesma com mais gentileza, entender que o seu caminho pode ser diferente, ainda assim, válido. Significa permitir-se existir sem precisar pedir desculpas por isso. E eu sei que não é fácil. Sei que, muitas vezes, você se sente dividida entre o desejo de se libertar e o medo de perder o amor daqueles que são importantes para você. Mas é justamente aí que a transformação começa, no entendimento de que amor verdadeiro não exige que você se anule. Amor não deveria vir acompanhado de cobranças silenciosas, nem de culpas que te sufocam. Amar não é carregar um peso, é compartilhar leveza. Talvez, ao ouvir isso, você sinta um nó na garganta. Talvez algumas memórias venham à tona. Momentos em que você se sentiu rejeitada, diminuída, ignorada. Talvez seja doloroso lembrar, mas essa dor também pode ser o início da sua cura. Porque reconhecer onde o ciclo começou é o primeiro passo para sair dele. Não é sobre culpar a sua família, e sim sobre entender que cada um só consegue dar aquilo que aprendeu a dar. E, agora, você tem a chance de fazer diferente. Você tem o direito de dizer não sem se sentir egoísta. Tem o direito de escolher por si mesma, de colocar limites, de priorizar o que te faz bem. Tem o direito de não atender às expectativas que te sufocam. Isso não te torna ingrata, nem menos amorosa. Isso te torna livre. E quando você se liberta, inspira os outros a fazerem o mesmo. Você quebra o ciclo. Talvez, pela primeira vez, seja hora de se perguntar: o que é realmente meu e o que colocaram sobre mim? Quantas dessas culpas, cobranças e medos foram internalizados sem que você percebesse? Quantas vezes você carregou dores que nem eram suas? Essa reflexão pode ser desconfortável, mas é também libertadora. Porque, quando você percebe que não precisa mais viver aprisionada por narrativas antigas, começa a resgatar a sua própria história. Mas saiba, você não precisa carregá-lo para sempre. Existe um caminho de cura, de reconstrução, de reconexão com a sua essência. Um caminho que começa quando você decide que não quer mais viver tentando merecer amor, porque você já merece, simplesmente por existir. No fundo, talvez você sempre tenha sentido isso, uma voz interna pedindo para ser ouvida. Uma parte de você que deseja descanso, aceitação, acolhimento. Essa voz é a sua verdade. E, quando você começar a se conectar com ela, vai perceber que não precisa mais buscar fora o que já existe dentro de você. Vai perceber que pode amar sem medo, que pode ser quem é sem pedir permissão. O ciclo silencioso da culpa familiar não se quebra de um dia para o outro. Ele se dissolve, pouco a pouco, toda vez que você escolhe ser fiel a si mesma. Toda vez que você se perdoa. Toda vez que decide não se punir mais por não corresponder às expectativas alheias. Toda vez que olha para dentro e se permite ser inteira. E, se você chegou até aqui, quero que saiba, não há nada de errado com você. Você não precisa ser perfeita para ser amada. Você não precisa se anular para caber. Você não precisa carregar dores que não te pertencem. Você tem o direito de escrever a sua própria história, sem medo, sem desculpas, sem culpas. Talvez, agora, pela primeira vez, seja a hora de se libertar.
Porque a liberdade começa quando você escolhe colocar fim a esse ciclo silencioso, e começa a viver de acordo com o que o seu coração pede. Aliás, quero te lembrar de uma coisa muito importante: você não está sozinha. O peso que você carrega não define quem você é, e o ciclo da culpa familiar não precisa determinar o seu futuro. A mudança começa no momento em que você escolhe se colocar em primeiro lugar, olhar para dentro e cuidar de si mesma com mais amor e acolhimento. Se esse vídeo fez sentido para você e despertou novas reflexões, eu quero te convidar a dar o próximo passo na sua jornada de autoconhecimento. Conheça o nosso pack de e-books terapêuticos Terapia em Casa, um material completo, criado para te ajudar a entender suas emoções, fortalecer sua autoestima, curar feridas emocionais e aprender a se libertar de padrões que te prendem. É um guia prático e transformador para você cuidar da sua saúde emocional no seu próprio ritmo. Obrigada por assistir até o final. O seu apoio, o seu like, o seu comentário, tudo isso faz uma enorme diferença para que possamos continuar produzindo conteúdos que realmente tocam o coração. Lembre-se sempre, nunca é tarde para recomeçar.